Bom, irmãos, vamos iniciar então. Nós vamos fazer mais uma oração. Queria pedir a você que está aqui, que feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos pedir a direção de Deus mais uma vez. Pai, queremos te louvar pela oportunidade, Deus, de podermos estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós precisamos, Senhor, aprender, ó Deus, aquilo que lhe agrada. Ó Deus, aprender a como, Senhor, cidadãos do reino, nos conduzirmos, ó Pai, diante da Tua presença. Deus, queremos ser luz, sal. Queremos, Senhor, ó Deus, ó Pai, pedir que o Espírito do Senhor nos ajude então, nos edifique, nos ensine, Senhor, e ó Pai, nos capacite cada vez mais. Nós te pedimos para que o Senhor seja então assim glorificado em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando doutrinas da vinda de Cristo, a sua segunda vinda. E nós começamos há 2 domingos atrás, refletir nas parábolas da vinda de Cristo. Antes disso, nós vimos muitas doutrinas, né? Nós, desde o começo lá de agosto, começamos a ver as principais doutrinas bíblicas sobre a vinda de Cristo. E agora, bem recentemente, assim que finalizamos as doutrinas, começamos a ver as parábolas, né? As parábolas que Jesus contou para ilustrar esse evento bíblico, espiritual, profético, né? Que é a sua segunda vinda. Nós vimos que o contexto das parábolas de Jesus sobre a segunda vinda estão ali nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então você já vai começar agora aí a abrir a sua Bíblia nos capítulos aí de Mateus 24 e 25, vai ficar com ela aberta aí. Nós vamos aí, a partir desses 2 capítulos, continuar vendo as parábolas. Como eu tenho dito, essa é uma manhã de culto, né? Isso é um culto a Deus. Então nós já louvamos a Deus, nós já oramos, e agora nós vamos, através da palavra de Deus, conhecer aquilo que é a sua vontade. Mas isto não é um sermão, né? Como no nosso culto de adoração à noite. Isso aqui é uma aula, é um momento de interação, né? Então, a gente sempre pede aos irmãos que procurem participar, especialmente para tirar suas dúvidas, tá bom? E nós temos então essa oportunidade nessa manhã. Então, não fique tímido, participe. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem nas leituras. Nós temos o microfone ali, higienizado, você vai poder participar. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer, você vai só levantar a mão, nós vamos passar aí o microfone para você, né? E você vai poder então participar, interagindo, porque a sua dúvida e a sua contribuição pode ou ser a dúvida de alguém também, e sua contribuição pode ajudar outros aí também a entender melhor o assunto, tá bom? Nós começamos então a falar desse conjunto de parábolas que fala da vinda de Cristo, e nós temos aí pelo menos aí 6 parábolas, né, envolvidas nesse conjunto. Nós falamos da parábola da figueira, da parábola do pai de família e do ladrão, do bom servo e do mau servo, da parábola das 10 virgens, vamos falar, dos talentos e as ovelhas e os cabritos. Nós vamos só relembrar que nós iniciamos falando lá da parábola da figueira, e o tema da parábola da figueira é: o tempo está próximo. Se os irmãos se lembram, a parábola da figueira nos ensina 3 coisas pelo menos. Primeiro, que a segunda vinda de Cristo ela vai ser precedida de avisos bem claros. Aí nós falamos da figueira lá na Palestina, como ela deixava cair suas folhas, né, lá no inverno, e depois começava a florescer novamente, já no finzinho da primavera. E quando isso acontecia, era um anúncio para as pessoas que cultivavam a figueira, que tinham as figueiras ali na sua casa, no seu pomar, de que os frutos iriam vir.
Então começava a florescer, já era um aviso. Essa florescência da figueira era esse indício de uma colheita de frutos. E Jesus então usa essa figura para ilustrar a sua vinda, né? Então ele diz que quando os sinais acontecerem, e isso era florescência, né, já era um aviso bem claro, e ele disse inclusive quais seriam os sinais, e nós estudamos aqui todos os sinais da vinda de Cristo. Esse foi um tema que a gente estudou, não agora, mas antes, né, naquela parte das doutrinas que eu disse. Nós tivemos aqui uma aula, se eu não me engano, 1 ou 2 aulas, só dedicada para falar dos sinais. Vimos um por um. Que são aqueles sinais? Avisos bem claros de que está chegando, né, uma colheita final. E esta colheita final é a colheita dos justos, né? É a separação dos justos e dos injustos. Todos os sinais de Deus apontam para algo claro que vai acontecer depois. A gente estuda Apocalipse, por exemplo, e a gente vê lá que todas as taças do juízo de Deus, elas são precedidas de um aviso bem claro. Quem lembra quais eram esses avisos? Os anjos tocam as trombetas. Então, cada juízo que acontecia, está profetizado para acontecer, é precedido de uma trombeta, um sinal claro de que algo vai acontecer. Então, a lição é: prepara-te, porque os sinais já estão bem claros. Falamos também que a parábola da figueira ensina que a segunda vinda será imprevisível, né? Os sinais estão avisando, o fato é certo, mas o tempo é incerto. Ninguém pode, a gente viu, tentar decifrar o dia. Vai perder tempo, não vai conseguir, porque esse dia é uma incógnita, ele é algo imprevisível a nós. Essa data, nós vimos, pertence exclusivamente à soberania de Deus. E a terceira lição da parábola da figueira é de que a segunda vinda será não só imprevisível, mas ela também será inesperada. Porque uma coisa é ser imprevisível, você não sabe. Outra coisa é ela ser inesperada. O que é inesperada? É você viver como se nada fosse acontecer, né? E aí nós lembramos que Jesus falou que a segunda vinda, o cenário dos dias da segunda vinda será como nos dias de Noé. E aí ele usa essa expressão muito forte e que deve ficar gravada na nossa cabeça. Os dias de Noé. Ele fala então como seria esses dias, os dias em que as pessoas viviam, né? Vivem como se não houvesse nada, nenhuma crise, tudo bem, já passou, né? Agora a vida vai voltar ao normal. E as pessoas passam por crises e não aprendem que essas crises são sinais de que Deus está fazendo algo, vai fazer algo, e ignoram isso. E nos dias de Noé era assim. E aí então a vigilância é necessária, porque o único antídoto contra essa anestesia, esse processo de anestesia cultural que a gente sofre hoje, né? Esse processo de anestesia social que quer nos fazer, né, achar que não, a vida é assim mesmo, está tudo bem, nada vai acontecer, vamos continuar gastando, comprando, viajando, né, pensando que vai durar uma eternidade essa nossa vida. Esse processo só tem um antídoto que pode, né, nos guardar dele. É de fato a vigilância, né, contra esse processo, né? Esse processo só é vivido com um estado constante de vigilância, porque senão a gente vai ficar paralisado por esse movimento global, né, que é contra a vinda de Cristo, contra essa ideia de que vai haver algo, né, apocalíptico acontecendo nos dias que vêm pela frente. A nossa pós-modernidade trabalha para isso, né, para uma irracionalidade aceita socialmente. E a gente precisa, como cristão, né, nos colocarmos contra isso. Como? Avisando o mundo: ei, acordem! Os cristãos precisam tocar a trombeta, queridos. Precisam ser os arautos. A gente não pode ser como o mundo e marchar no mesmo ritmo e frequência deles.
Tem que ter alguém lúcido no meio de tudo isso que levanta as mãos e diz: olha, está chegando um dia terrível. Mas a gente parece que às vezes fica, né, vivendo com o mundo, embalado pela cultura do mundo, sem avisar nada. Os únicos arautos que restaram nessa terra, queridos, somos nós. Somos nós. Um dia a porta da arca vai fechar e as pessoas desesperadas vão clamar, vão pedir, né? Então nós precisamos avisá-las agora do perigo, avisá-las dos dias que estão pela frente. E assim será também na vinda do Filho do Homem. A sua segunda vinda será para juízo, será tudo repentino, não haverá segunda chance, não vai ter repescagem, não vai ter prorrogação, vai ser um final. E aí haverá uma separação final. Nós falamos, né? Alguns esposos vão ser separados das suas esposas, algumas esposas vão ser separadas dos seus maridos, alguns filhos dos seus pais, pais dos filhos, né? Irmãos de irmãos, crentes de crentes, e aí entenda a palavra crentes, né? Crente e crente, porque tem crentes e tem crentes, né? Então, alguns crentes vão ser separados de alguns crentes. Quando estivermos lá, totalmente separados, ovelhas de um lado e cabritos do outro, você vai conhecer. Você vai ver quem ficou do seu lado e você vai ver quem ficou do outro lado. Já pensou você de um lado, vendo lá do outro lado, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha? Quer dizer, isso a gente não vai poder evitar. Poderá acontecer. A gente só não pode sofrer por não ter avisado. A gente não pode só sofrer por não ter orado, por não ter clamado, por não ter gritado: ei! Naquele dia o seu coração vai estar em paz, porque você ouviu o seu Senhor e obedeceu a sua vontade, e você avisou. Mas mesmo assim, ouvidos não ouviram, olhos não quiseram atender o aviso, né? E então ali não cabe mais nada a fazer. Cabe você só se alegrar na sua salvação. Mas hoje é o momento ainda de a gente sofrer essa dor, antecipar essa dor, para que ela nos levante, nos mova e nos faça avisar. E nós falamos aqui que o que importa mesmo para nós, quer dizer, é cuidar desses relacionamentos, né? Nós falamos disso no domingo passado. Quando Jesus voltar, né? Aliás, se você soubesse que Jesus voltar, essa foi a pergunta que nós colocamos aqui, daqui a 5 dias, o que você ia fazer? E aí tem aquela ideia, né? Eu continuaria vivendo como estou vivendo hoje, e tal, aquelas coisas e tal. E eu citei até uma frase de Martinho Lutero, que Martinho Lutero disse que iria fazer o que ele faria sempre, né? E a gente concluiu ali depois que o que mais importaria para nós, eu acho que foi a opinião da média aqui, se a gente soubesse que Jesus voltasse numa data, né, certa, daqui, por exemplo, 10, 15 dias, acho que o que para nós mais importaria seria correr atrás das pessoas, dos relacionamentos, perdoar aqueles que nós não perdoamos, avisar quem não avisamos, orar, abraçar alguém, e nós não cuidaríamos de mais nada, queridos. Ninguém ia se preocupar com o trabalho, com o dinheiro no banco, você ia correr atrás daquilo que importa, né? E por que não vivemos assim hoje, né? Nos importarmos, orarmos mais pelas pessoas, orarmos mais por aqueles que não são salvos, pedimos mais a Deus, clamarmos mais a Deus, e também pedimos as oportunidades e aproveitar essas oportunidades para conversar, falar e pedir a Deus que então quebrante esses corações, amém? Aí no domingo passado nós começamos a analisar um conjunto de 3 parábolas. Esse bloco de 3 parábolas é muito importante que se analise junto, porque eles têm uma linha condutora, né, muito importante entre elas, e por isso então a importância de nós vermos essas parábolas juntos. Nós vimos 2 domingo passado e hoje nós vamos ver a última. Mas nós vimos então a parábola do pai de família, né? Está aí em Mateus 24, versos 43 e 44. Nós vimos aí esta parábola que é bem pequenininha, né? Nós falamos que nós começaríamos esse bloco de parábolas. Esse bloco tem uma parábola pequenininha no começo, depois uma um pouco maior, e a de hoje é um pouco mais, maior ainda, né? Então,
essas 3 parábolas formam esse bloco. A primeira é a do pai de família, né, e o ladrão. E nós vimos que essa parábola, ela nos realmente convida a que nós estejamos vigiando. O tema dessa parábola pequenininha é a necessidade de vigilância. Depois, nós vimos a parábola do bom servo e do mau servo. Está aí no capítulo 24 também, do 45 até o 51. A parábola do bom servo e do mau servo. Nós vimos que este bom servo e mau servo, na verdade, é uma pessoa só. É um servo só. É alguém que começou bem, mas terminou mal. É alguém que deixou de aguardar a vinda de Cristo. Por isso acabou mal. É alguém que começou com toda a motivação, com toda a fé, né? Com aquela entrega e a obediência. Quando ele recebe a tarefa do seu senhor, o seu senhor iria viajar, ele recebe a tarefa de ficar e cuidar, né? Liderar, pastorear os servos daquele senhor, e ele então teria que se encarregar de dar a eles o sustento. E nós falamos aqui que essa parábola, ela de fato fala aqui de pastores, de líderes que Deus designou para cuidar do seu rebanho. Mas a parábola também se aplica a nós, a todos os crentes, não só aos líderes, né? Ela se aplica aos líderes, mas ela também se aplica aos liderados, porque nós falávamos, não deixa de ser um sacerdote de Deus. Pedro vai falar lá na sua primeira carta que nós somos sacerdotes. Então nós também temos responsabilidade de apacentar outros. Então essa parábola não é só para pastor e líder, né? Mas também fala de nós. E nós vimos então que tanto o pastor como você, um liderado, uma ovelha do rebanho, nós todos somos, antes de mais nada, servos de Deus, né? E esse homem era um servo de Deus, e então ele começa bem, ele começa empenhado no seu papel, mas em um determinado momento, e nós vimos aqui, ali no verso 48, parece que ele deixa de esperar, ele se cansa de esperar a vinda de Cristo. Ele fala, meu Senhor demora, e ele então para de esperar, e o que ele faz? Começa a tratar mal as pessoas, começa a tratar mal os seus liderados, começa a tratar mal sua família, né? Começa a espancar, começa a tratar de forma muito bruta, né? Muito sem amor, aquelas pessoas. Ele começa a ficar muito centrado em si mesmo. Tratar mal nem sempre quer dizer bater numa pessoa, xingar uma pessoa, ofender uma pessoa. Passa muito por se preocupar com você mesmo. Você deixa de tratar bem uma pessoa porque está se preocupando muito com você mesmo. Se preocupar muito com você mesmo e deixar de tratar alguém como deveria ser tratado, cuidar de alguém como deveria ser cuidado, alimentar alguém como deveria ser alimentado, é um ato de violência contra a pessoa também. Um ato de violência é abandonar alguém, né? Tanto que alguns pastores e conselheiros bíblicos têm ajudado mulheres na questão, e homens também, né? Às vezes acontece, na questão do divórcio, e há uma prerrogativa para o divórcio, há algumas possibilidades para o divórcio na Bíblia, né? E a gente não pode negar isso. E um dos argumentos muitas vezes é o abandono. O abandono é uma violência tão grande quanto a agressão. E aí muitos conselheiros cristãos têm seguido nessa linha, porque há esposas abandonadas dentro de casa. O abandono, ele é um motivo para divórcio, porque é uma violência que se pratica contra a pessoa. Violência, queridos, é o que mais se faz hoje. Por quê? Porque há muito de se preocupar consigo mesmo. E aquele bom servo deixou de esperar a vinda de Cristo quando começou a cuidar de si mesmo, e começou a maltratar os outros. Diz aqui que ele começou a comer e a beber com os bêbados. O que é que diz isso? Ele adotou uma cultura de prazer.
uma filosofia de vida de prazer. Ele colocou a sua lâmpada debaixo da cama. Tem uma parábola de Jesus que ele fala isso. Colocar o candeeiro debaixo da cama. São as parábolas do reino. Nós vamos ver essa parábola, tentar ver aí nas últimas aulas ainda desse quadrimestre. Daqui a pouco nós encerramos aqui as parábolas da segunda vinda e vamos ver, são parábolas da segunda vinda, mas são as parábolas do reino. Uma dessas parábolas ele coloca a lâmpada debaixo da cama. O que é isso? É adotar uma vida, um estilo de vida de prazer. Cama, né, falava de prazer, descanso, relacionamento sexual, era no leito. Então você adota um estilo de vida de prazer e deixa a sua lâmpada debaixo disso. Ou quando você, né, pega a lâmpada e coloca debaixo de como que chama? Me fugiu a palavra aqui. Debaixo do, peraí, deixa eu ver aqui. É do cesto, eu não lembro o nome, é o cesto. É um cesto onde você pega a medida de trigo. Hã? Não é balaio não. Ih, me fugiu o nome aqui, peraí. Parábola aqui. No reino dos céus. É a parábola vou lembrar o nome, já. O que é isso? Você pega a parábola aqui, ó, do grão de mostarda, da semente, do fermento, semente. Como é que é, irmãos? Vou pegar aqui porque eu não gosto de deixar dúvida no ar, não. É que parábola do joio, do reino, de boas pérolas. Vamos achar já. Mas o que é essa figura? Ele pega aquele cesto que era usado para medida de trigo e ele coloca então a sua candeia, né, debaixo desse cesto, né? Que me fugiu o nome desse cesto aqui. Isso quer dizer o quê? Você coloca isso. Você coloca a sua cesta debaixo e você faz o que então? Adota um estilo de vida de lucro, né? Um estilo de vida materialista, né? E você então apaga, né, a sua lâmpada e deixa de esperar então a vinda de Cristo Jesus. Todas essas figuras, Jesus está falando aqui, avisando aqui, podem ser coisas que nos façam parar de esperar a sua vinda e perder o sentido da nossa vida, do nosso chamado, do nosso propósito aqui. E esse mau servo, ele faz isso, ele começa a beber, ele começa a comer com as pessoas. Então, a gente vê isso, é muito comum hoje, né? Você vê crentes que vão se esfriando, por quê? Não, pastor, é que vai ter um churrasco lá com os amigos. Tá bom, meu irmão, mas domingo que vem estamos aí, pastor. Não, pastor, agora vai ter o aniversário lá do meu afilhado e do meu sobrinho, do meu netinho, e vamos lá, e comendo e bebendo, né? E aí você vê depois, e parece que a pessoa começa a beber mesmo, né? Começa a beber os negócios, umas bebidas mais adultas. E você vê a pessoa, e você avisa a pessoa, irmão, cuidado, né? E a pessoa, não, pastor, é só uma cervejinha, é só um whiskyzinho, não tem problema não, pastor. Tá, vai, e começa a se envolver e tal, daqui a pouco não está cuidando mais de si, da sua família, não está cuidando mais dos seus irmãos crentes, está cuidando só de si. E esse mau servo entrou nesse caminho, né? Ele entrou nesse caminho. E diz então a Bíblia que ele começa a tratar mal os seus encarregados, aqueles que Deus deixou sobre a responsabilidade dele, aquele Senhor deixou, né, sobre a responsabilidade dele para ele cuidar, né, e para ele tratar. Então, nós alertamos contra esse perigo e concluímos lá que a principal lição para nós é que nós devemos não só ser, mas permanecer leais ao Senhor e desempenhar então de forma prudente, alegre, a tarefa que Ele designou para a gente, que é no interesse de todos aqueles que lhes são preciosos.
se a sua vida não está atendendo interesses, né, de Deus, que é cuidar daqueles que são preciosos a Ele, sua vida está sem propósito. Quando você tem uma vida dedicada a cuidar daqueles que Deus colocou diante de você, a começar pela sua casa, a começar pelos seus irmãos, a começar pelas almas que Ele está lhe dando a oportunidade de ser uma referência de luz, de sal, você então está agradando aquele Senhor e está sabendo esperar com prudência e sabedoria a vinda de Cristo Jesus, amém? E a terceira parábola desse bloco, aí nós vamos lá, seria aí do capítulo 25, abra sua Bíblia aí, você está com ela aberta aí, imagina, no capítulo 25, nós vamos ler os versículos de 1 a 13, que fala da parábola das 10 virgens. Eu acredito que muitos dos irmãos conheçam a parábola aí das 10 virgens, amém? Diz assim, verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, e aí Jesus conclui a parábola: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, vamos lá então. O contexto da parábola das 10 virgens é um casamento, né? Um casamento tradicional judaico. E naqueles dias, quando havia esse tipo de evento, então, esse casamento, o noivo normalmente, com os amigos mais íntimos que ele possuía, né, ele, depois de uma preparação ali, né, do dia do noivo, né, ele deixava a sua casa, saía da sua casa, junto com seus amigos, e ia até a casa da noiva. A noiva estava lá também, na sua casa, e ele ia então ao encontro da noiva na sua casa. E lá havia, na casa da noiva, uma série de cerimônias, né, várias cerimônias ali, rituais judaicos, né? Então ali eles celebravam ali digamos assim, a festa do casamento, né? Uma parte das cerimônias de festas do casamento, né? E depois disso, eles saíam em procissão, saíam da casa da noiva, né? Então ia o noivo, a noiva, os amigos do noivo e as virgens da noiva, as moças da noiva, né, que acompanhavam essa procissão junto com todo mundo. E iam pelas ruas lá do lugar onde eles moravam, né, e até a casa do noivo, voltavam para a casa do noivo. As 10 virgens então aqui são essas moças da noiva, tá bom? São essas, vamos chamar aqui as damas, né?
Hoje a gente fala assim, né? Damas, né? Então são as damas de honra da noiva. E elas acompanham a noiva, tá? Então, elas estão o que agora ali? Elas estão esperando esse momento. Elas estão ali no contexto da casa da noiva, esperando encontrar o noivo na sua vinda, para entrar na casa da noiva, para depois dali sair em procissão para a casa do noivo, e lá então depois ficava só o noivo e a noiva, e eles celebravam lá a sua lua de mel, né? O que se esperava então? É que elas estivessem preparadas para quando tudo acontecesse, elas estavam prontas ali, né? Então no nosso contexto hoje, elas têm que estar prontas, né? Sua maquiagem, sua roupa, tudo pronto ali, quando chegasse o momento não ter atraso, né? Para não ficar, né? Para não deixar que nem hoje quando tem essas coisas, né? Os maridos ficam ansiosos, né? Porque está dando a hora e a mulher está lá, ainda se arrumando e tal, e você vai ficando preocupado, bem, está dando a hora, bem, falta, vamos lá. Então, para não ter essas crises de ansiedade, essas brigas todas ali, então tinha que estar todo mundo preparado, porque quando aquele cortejo acontecesse, né? E aí acontecia à noite, elas tinham que estar prontas ali com as suas lamparinas, para não falhar, né? E mesmo porque essa lamparina tinha que durar bastante, elas tinham que estar preparadas, porque às vezes essas cerimônias dentro da casa da noiva duravam um tempo, às vezes duravam dias. Você tinha que estar preparado ali, para quando tudo acontecesse, você não está, né? Você pega de surpresa. Então essas virgens pegaram suas candeias, estava anunciado o casamento, pegaram suas lâmpadas, suas lamparinas, e saíram lá para o contexto da casa da noiva para esperar o noivo chegar lá, tá? Aí no verso 2 está dizendo o quê? 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Esse verso 2, ele fala de 2 grupos de pessoas, de damas, né? Ali. 5 sábias, né? Prudentes, essa palavra prudência está muito ligada à sabedoria, né? E 5 insensatas. As mulheres não eram muito sábias não, né? Eram meio insensatas. Ela fala aqui imprudentes, né? Na minha tradução aqui, talvez aí na sua tradução use alguma expressão diferente, que todas querem levar a esse entendimento. Sem sabedoria, né? Insensatas, né? Não há nenhum significado aqui no número 5, porque eu já vi muitos tentarem dizer aqui que esse número 5 tem algum significado, né? Mas o que a parábola ensina mesmo é que Deus e Jesus sempre conta uma parábola que quer ilustrar uma situação, trazer uma lição espiritual para nós. Uma lição aqui é que Deus ele vê sempre 2 grupos. Já reparou nisso? Sempre 2 grupos de pessoas. Não tem uma terceira via não, né? Hoje é muito comum esse termo, né? Na política, né? Não só na política, mas em outros assuntos também. Uma terceira via, né? Isso foi a gente que criou. Deus sempre vê 2 grupos, né? No caso aqui, Ele está vendo 2 grupos, né? De pessoas. E esses grupos não são homens de um lado e mulheres de outro. Não, Deus não está vendo aqui questões de gênero, né? Também não está vendo aqui questões de condição social. Ele não está vendo aqui grupos de pobres e grupos de ricos, né? A gente hoje fala de política, né? E hoje muitas vezes tem essa polarização, até mesmo na igreja, né? E para Deus também, Deus não vê essa questão de partido A, partido B, né? É claro que dependendo do partido, dependendo da posição, há coisas que desagradam a Deus. E isso não é só num partido não. A gente tem aqui uma tendência sempre de falar que não, a direita, a esquerda, né? Dos 2 lados tem coisa que desagrada a Deus, queridos. E dos 2 lados tem coisa que agrada a Deus. Se você for sondar bem, sempre tem alguma coisa, né,
que você possa ali dizer que há virtude. Mas não é isso que Deus está falando aqui também. Deus não está vendo aqui partidos, né? Deus aqui não está dando tendência política de ninguém, não. Deus está vendo aqui dois grupos muito claros, muito específicos, né? Dois grupos que é o que a gente precisa se preocupar, nós como cristãos, né? Ele está vendo aqui coisas que de fato os cristãos precisam dar atenção, né? Dar realmente atenção. E hoje eu vejo os crentes meio perdidos, sabe? Perdido, porque uma coisa que a sociedade tenta fazer, o inimigo tenta fazer, é colocar, né, problema para a gente que não existe, que não é nossa guerra, não é nossa briga. Então, nós estamos entrando agora num período bastante difícil de um país, que é o período pré-eleitoral, né? E eu me lembro bem do outro período, né? Do último período eleitoral, né? Eita, irmão, foi uma briga. Foi briga. Tem irmão que não se fala com irmão até hoje por causa dos efeitos ainda das coisas que aconteceram naquele último período eleitoral. E a gente não pode se deixar envolver por isso, queridos. Nós não podemos deixar o nosso sangue ferver por causa dessas paixões políticas, né? A gente às vezes faz isso por causa de paixão futebolística. Tem gente que briga por causa de futebol, por causa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do não sei o que, papapá, briga, né? Então nós temos que cuidar com isso. Nós temos que entender qual é a nossa briga aqui. Nossa briga aqui é outra, né? Então a gente precisa entender isso aqui. O que Deus está preocupado aqui? O que vocês acham? Quais são os grupos aqui? Então, qual é a essência da preocupação de Deus aqui quando Ele vê esses dois grupos aqui? 5 prudentes e 5 imprudentes ou insensatas. Agora eu estou começando a provocar os irmãos. Nós não vamos, né, ter um tempo maior hoje, nós temos um tempo menor, mas eu queria mesmo assim que você falasse. Pastor, né? O que você acha? Eu com certeza vejo isso aqui para nós mesmos, nós crentes, né? É um alerta para nós mesmos. Que às vezes você lê a parábola e pensa, não, isso aqui não cabe às pessoas que não conhecem a Cristo. Esse alerta é para nós crentes, que possamos estar alertas mesmo para quando esse dia chegar, você não poder argumentar, eu não sabia. Esse alerta é para nós crentes, conhecedores da palavra. Esse alerta do Senhor aqui. Ok, alerta, né? Estar alerta. Eu queria explorar mais essa visão aí. Deus está vendo o que aqui, Jesus? O Senhor está vendo aqui dois grupos. Que tipo de preocupação Jesus tinha para aquelas pessoas? O Rômulo ali endereçou uma questão da gente estar alerta, né? Ari, o que você está vendo aí? Eu estou vendo aqui a questão da decisão humana. Nossa decisão, ela vai trazer consequência. E aí, ou a gente toma uma decisão boa nesse sentido, mas Deus sempre dá essa oportunidade para o ser humano. Então, essa oportunidade nós temos, à luz da palavra, tomar a decisão boa. Nesse caso, esse aí, você pode tomar uma decisão que pode ter uma consequência boa, uma decisão que pode ter uma consequência. E qual é a decisão que nós temos que tomar? Essa é a pergunta. Opa, apareceu uma palavra interessante aí. Se preparar. Elas sabiam, preparar. Ambas sabiam, tanto as nécias quanto as sensatas sabiam que o casamento estava próximo, o noivo ia vir. Só que umas se prepararam, não sabia que hora nem que dia, se prepararam. E as outras, né, não se prepararam, ficaram... e aí quando caiu a ficha, passou o tempo. Então, interessante aí. Tem mais uma opinião ali, mas parece que pelo que vocês três já falaram aqui, Deus está vendo dois grupos, um grupo de pessoas... preparados e outro não. Interessante. O Silvio ali. Essa parábola, eu não consigo pensar ela sem pensar na parábola do joio e do trigo. A conexão aí que eu consigo ver é que os verdadeiramente crentes e os verdadeiramente não crentes
Aqueles crentes que realmente dedicam a sua vida a Cristo, fazem essa preparação, como a irmã acabou de falar, é aquele irmão que se converte a Cristo, que se volta para Cristo, e ele passa a ter uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é. Ou seja, o que é trigo, ele verdadeiramente busca ser trigo, né? No sentido assim, material, verdadeiramente, porque é uma questão de transferência de vida. As nécias, elas pediram o óleo para sábias. As sábias negaram. Por que negaram? Ora, naturalmente que se elas ainda disseram, se a gente der o óleo para vocês, não vai dar para a gente também. É uma questão de vida. Eu não consigo transferir a minha vida para alguém que está morrendo num leito de um hospital agora. Só que a gente vai falar aí vida espiritual, né? O senhor, quando fez o breve relato das outras parábolas, né? O senhor praticamente falou isso, né? Não é possível o crente colocar a vida espiritual em segundo lugar. Ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Sempre eu tenho que estar olhando, atento àquilo que a palavra diz que eu tenho que viver, como eu tenho que proceder, como eu tenho que me comportar. E isso é a vestimenta. E isso vai influenciar para eu ser ou não conhecido um dia. E isso você está dizendo que é intransferível. É intransferível, cada um que vai... Será, queridos, que é intransferível isso? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue chegar a essa conclusão. Mas deixa eu retomar aqui, só um minutinho, gente, por favor, porque o relógio ali está jogando contra nós. Deus está vendo aqui 2 grupos. E, de fato, grupos de pessoas preparados e pessoas não preparadas. A gente aqui não... né, a parábola não está preocupada com 5, 6, 7, 8. Está preocupada com grupos. Então, realmente, um grupo de pessoas preparadas e não preparadas. Essas pessoas sensatas, que diz a Bíblia ali, prudentes, eram pessoas preparadas. As outras não. Essas sensatas, por exemplo, pegaram suas candeias, né? E levaram uma reserva, porque uma coisa é a candeia, outra coisa é a reserva, né? As insensatas só pegaram as candeias, só tinham aquela lâmpada, e aquela lâmpada tinha óleo, né? Mas não levaram a reserva. Note que chega um momento em que todas adormecem, todas. Não só as insensatas. As sensatas também adormecem. Elas ali também caem no sono, né? Então, o objetivo da parábola aqui não é ficar criando relação alegórica aqui, né? Você nunca deve pegar uma parábola e tentar fazer alegoria dela. Não, isso aqui significa isso, aquilo significa aquilo. Você tem que entender a lição central da parábola. Às vezes as partes vão dizer alguma coisa, alguma figura vai dizer alguma coisa, mas você tem que entender a lição central da parábola, tá? Então, você tem aqui esse aspecto. Jesus chama atenção então para esse fato de que umas levaram azeite e as outras não levaram. Umas estavam prontas e as outras não estavam prontas para uma eventual demora do noivo. O noivo podia demorar, né? Ele podia demorar, porque elas estavam ali e dependendo da festa na casa do noivo, do tamanho da festa durante o percurso, ela podia demorar. A gente sabe que Jesus foi preparar o lugar para nós, e Ele já está lá preparando um lugar. Lá estão com Ele já os que morreram e que vão ter os seus corpos ressuscitados. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar as coisas lá, e nem quanto tempo as coisas vão durar no caminho. E pode ser que ele demore. E quando ele demorar, o que vai acontecer, né? Pode ser que todos nós fiquemos dormindo, durmamos, em determinado momento a gente
Cai no sono um pouquinho. Mas o que vai determinar um fato, que é o fato da possibilidade de, quando Ele chamar, nós estamos prontos, é algo muito importante que eu queria ver aqui, para a gente tentar fechar aqui o entendimento dessa parábola. No versículo 5, a gente lê, então, que o noivo demorou, né? Aí, o que aconteceu? Todas elas dormiram, né? E aí, no verso 6, vai falar o quê? Que chega uma hora que ele vem, meia-noite, ouve-se o grito, estava todo mundo dormindo. É o noivo! E aí então, o que acontece? Todas preparam suas candeias. Todas vão lá, pegam a candeia na mão, né, e vão preparar. Quem estava preparada já, não é quem estava, né, ali correndo atrás de algo ainda que faltava. Não, ela já estava preparada. Por que ela já estava preparada? Porque ela vinha se preparando. Então já estava pronta. Pegou a candeia já, como elas dormiram, demorou, abaixou o fogo, ela pegou óleo na candeia, estamos prontas, vamos embora. E temos óleo para o caminho ainda, né? E quem não estava preparada, viu que não ia dar tempo, não ia dar tempo de recuperar nada, não ia dar tempo de recuperar o tempo perdido, não ia dar para... O que eu faço? A única maneira é pegar de alguém. E aí o Silvio falou assim: mas é impossível de se transferir, é intransferível. E é mesmo. Preparação você não transfere para outra pessoa. Não dá para fazer isso. E elas não tinham como. Aí elas ficam desesperadas e vão atrás da única solução que restava para elas. Era correr lá onde elas perderam o ponto da preparação e tentar vir preparando tudo de novo, ir lá comprar e tal, e trazer e chegar para estar pronto. O que aconteceu? Não deu tempo, né? As virgens sábias dizem que não poderiam dar, elas vão, quando voltam, né, elas não têm mais condição de entrar, já estava fechada a porta. Aí no verso 10 está falando o quê? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Aquelas que estavam qualificadas, né, foram aceitas e entraram. Já as outras, porta na cara. Aí, queridos, a pergunta que se faz é o seguinte: qual era o aspecto aí indicativo da preparação delas? Lembra? Aí nós vamos usar aqui uma figura que fala aqui o que é, né, o ponto da preparação delas. Era o óleo, né? O aspecto fundamental aqui era o óleo. E aí a pergunta é: o que significa esse óleo? O que vocês acham? Se o óleo era o aspecto indicativo da preparação, e hoje, aqui falando de nós temos que estar preparados, então nós temos que ter o quê? Óleo. O que é esse óleo para você? Olhando para a parábola toda. Espírito Santo? Aonde aqui na parábola que está falando do Espírito Santo? A parábola não fala do Espírito Santo, né? Pode falar. Bom, para mim eu acho que é a palavra de Deus. O óleo seria a palavra de Deus? Seria a palavra, porque... Agora nós temos pouco tempo, vamos ser objetivo então. Sim. Palavra de Deus, o Espírito Santo. O que mais? A Bíblia está falando aqui de palavra de Deus? A parábola? Não falou, né? Mas não estou provocando, tá? Uma opinião aí. O que seria o óleo? Em uma palavra. Vida. 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 Unção. Por que unção? A parábola também não fala de unção. Esse óleo, inclusive, não era o óleo de unção, tá, gente? Esse óleo é o óleo para queimar na lamparina. Santidade. Fé. O que mais, gente? Vamos ver se alguém acerta.
Sabedoria, eu acho. Fé. Sabedoria. Ou como? Sabedoria. Eita, Tuane, você matou, hein? Você matou, hein, menina? Gente, a parábola toda está falando de dois grupos, né? Um grupo prudente e outro insensato, né? Está falando aqui de algo muito peculiar, né? Não está falando aqui, ela não fala do Espírito Santo, né? Então ela fala de preparação, fala de prudência e de imprudência, sensatez e insensatez. São atributos que estão ligados intimamente, diretamente à questão da sabedoria. Sabedoria, né? Põe para a gente aí, Douglas, por favor, para a gente acabar, senão aqui. A mensagem, a lição central dessa parábola, a mensagem central dessa parábola é que nós precisamos estar o quê? Preparados. Preparados para o noivo, o Senhor. E para isso nós precisamos ter o necessário para chegar ao grande dia. Esse é o ponto central. Agora, o que é estar preparado para o Senhor? O que é ter o necessário, né? Então, é bem mais certo aqui, e a gente costuma ouvir que o óleo é o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo, ninguém nega isso, né? A santidade, precisamos ter santidade, ninguém nega isso, né? Fé, precisamos ter fé, ninguém nega isso. Vida abundante, precisamos ter vida, né? Ninguém nega isso. Mas a lição central da parábola é de fato que nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria é advinda do conhecimento e prática da palavra de Deus. Então não é só ter a palavra, mas é obter dessa palavra a sabedoria e praticar essa sabedoria. Praticar essa palavra de Deus. Essa parábola vai apresentar durante aqui, é que a gente não tem aqui um estudo semântico da parábola, mas a gente podia até ter feito isso com mais detalhes, mas ela apresenta aqui diversas vezes uma palavra grega que está ligada à sabedoria e à prudência, pelo menos 4 vezes. E ela também usa outras parábolas, pelo menos aí 3 vezes, que está ligada à tolice, à ignorância, à falta de sabedoria. Então, essa parábola traz uma relação muito forte entre sabedoria e insensatez. É essa sabedoria que o Senhor está falando, que é o elemento essencial para a gente estar preparado para a vinda de Cristo. É saber das coisas, saber da verdade, né? É isso que vai nos dar a condição de, quando gritar, é o noivo, eu estou pronto, eu vou estar ciente disso, eu vou estar preparado para isso. E outras pessoas, sem sabedoria, sem conhecimento, não praticam a palavra, vão estar longe dessa realidade. O que vai acontecer? Eles não vão acreditar nessa realidade. Quando aparecer, por exemplo, aqueles sinais do anticristo, eles vão acreditar naquilo e não acreditar na verdade. Elas vão ser envolvidas com isso. Esse é o processo de preparação ou falta de preparação que vai começar a separar pessoas de um lado e pessoas de outro. Aos poucos, com o avanço do tempo e com a proximidade da vinda de Cristo, essa separação já vai começar sendo feita, já está sendo feita. Essa separação não vai ser essa separação literal que a gente ouve, que vai vir os anjos e vai começar a pegar um, não. Queridos, isso já está acontecendo. Esse processo de separação já está acontecendo, já está colocando pessoas de um lado, que são sábias, estão procurando obter da palavra conhecimento, estão praticando isso, e já está colocando de outro lado, pessoas que não dão valor à palavra, não conhecem a Bíblia, sabem, tem lâmpada, ela tem uma lamparina, ela sabe, ela tem uma Bíblia, ela conhece, ela tem uma religião cristã, isso é a lamparina dela, só que de verdade, ela não pratica, ela não conhece, ela não crê, ela não se alimenta disso. Ela só tem a lamparina, ela só tem um conhecimento raso. Isso vai esfriando. Se você não vai botando óleo todo dia, conhecimento, sabedoria, palavra, a sua lâmpada vai apagando.
Então você precisa ter reserva para quê? Porque se o noivo demorar, eu preciso colocar óleo nessa reserva, nessa candeia. Então todo dia eu me preparando, lendo, estudando, mergulhando, eu vou ficando pronto e vou ficando desse lado do grupo. Agora, todo dia eu não leio, eu vou no culto, mas não mergulho, não me envolvo. Na semana eu não me aproximo, eu fico num conhecimento muito raso. Eu vou o quê? Ficando desse lado do grupo. Deus só está vendo esses dois grupos. Não é que Deus vai chegar na hora e vai, agora eu vou separar, você vem para cá. Não, já vai estar separado, meus irmãos. Quando Ele chamar, já vai estar todo mundo pronto de um lado, e do outro lado todo mundo sem nada, só com um pouquinho. E eles vão ver, ixi, esse envolvimento, esse conhecimento pífio que eu dei, essa importância pífia que eu dei para a palavra, agora está fazendo sentido para mim. Olha só, eu estou vendo o efeito disso agora. Eu não fui acreditando no caminho, nas coisas que Deus falava. E aí quando vier o noivo, já vai estar tudo pronto, meus irmãos. Vai estar tudo já preparado. Então o verdadeiro discípulo, a verdadeira dama de honra, é aquele que, e é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. Tem profundidade no conhecimento e no trato com a palavra. Vê a parábola do semeador. Uns aprofundaram, deu fruto a 100. Outros ficaram só no rasinho. Aí vieram as ansiedades, os problemas, a preocupação com o mundo. E a palavra morreu. Ela morreu. Era a mesma semente, só que uma morreu e a outra deu fruto. Então, você vê, a semente é importante, mas é importante também o coração, a terra, senão ela morre. Mas no outro lado, deu fruto, porque teve profundidade. Ela entrou, eu permiti entrar, uma disciplina espiritual. Então é interessante compartilhar isso. Isso não dá para compartilhar, não dá para transferir para alguém. Eu pegar e dar esse coração para alguém, não dá, é intransferível. Eu não consigo dar esse óleo para ninguém. Fé, caráter, santidade, coração, são coisas que não são compartilháveis, mas são responsabilidades nossas diante de Deus. Amém, queridos? Eu acho que tem mais só um slide ali. Aspectos finais, pode passar todos aí, Douglas? Porque, vamos olhar para o bloco agora. Parábola do pai de família, servo bom e fiel, e a parábola das 10 virgens. Interessante a visão dentro de cada parábola, né? Você vê, na parábola do pai de família, Jesus virá de modo inesperado. Não sei quando ele vem, né? Na parábola do servo bom e fiel, Jesus vai vir mais cedo que o esperado. Então, se na primeira eu não sei quando ele vem, na segunda ele vai vir mais cedo do que eu espero. Agora, na parábola das 10 virgens, o que acontece? Jesus vai vir mais tarde e vai demorar mais do que o esperado. Ou seja, você não sabe quando vem. Ou seja, você não sabe quando vem. Você não sabe, mas ele vai vir mais cedo do que você espera, mas vai demorar mais do que você espera. E agora? Ficamos com qual, querido? Ou seja, precisamos estar preparados, né? Tem mais um slide aí? Tem. E em prontidão para esse grande dia. Amém? Com sabedoria, com disciplina espiritual, leitura diária da palavra, orar a palavra, cantar a palavra, estar junto com quem ama a palavra, para estar preparado. E a igreja precisa estar vigilante nesse aspecto. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra tem aberto os nossos olhos. Senhor, eu peço que o Teu Espírito, Pai, vivifique a nossa alma e nos ajude de fato, Senhor, a estar preparados. Através, Senhor, ó Deus, do conhecimento racional, intelectual, espiritual, emocional, o envolvimento pleno de todo o coração, Pai. Deus, no conhecimento, na prática, na vivência, Deus, ó Pai, no relacionamento com a Tua palavra e com o Senhor.
Ó Deus, nos ajude a estarmos preparados e em prontidão para aquele grande dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.